Então, como professora do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, da UFCG, eu coordeno um laboratório de ecologia e botânica, e nesse laboratório eu também coordeno o grupo de pesquisa Conservação Ecossistêmica e Recuperação de Áreas degradadas no contexto do semiárido brasileiro. Então, é um trabalho que não é de 1 ano, 2 anos, é ao longo do tempo que a gente vem olhando para esses marcadores de sistemas naturais e observando nessa centralidade a importância das pessoas no território. Vejam que muitas vezes quando a gente fala da conservação, da restauração, a gente tem a tendência de pensar que são questões apenas biofísicas, mas a importância da gente olhar para o homem, para a mulher das faixas de terras secas. E dentro dessas considerações nós vamos trabalhando nessa linha do tempo e conseguimos a aprovação de um projeto de referência na restauração ecológica que é apoiado via TED, né, um termo de execução descentralizada, que esse suporte, né, financeiro veio através do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. E foi um recurso que nos deu muita alegria, porque, embora a gente trabalhando nessa linha da conservação e restauração, a gente tenha muitas vontades, desejos, sonhos, mas a gente precisa de recursos para impulsionar projetos como esse. E a gente conseguiu esse recurso e estamos com o Rede SAB ativo, né, que é um projeto que foi pensado por mim para exatamente a gente prover ações de restauração ecológica de ecossistemas ciliares degradados, considerando o semiárido brasileiro. E esse projeto ele é muito importante porque quando a gente faz a propositura de restauração, é importante que todos os ouvintes esteja alinhado no sentido de perceber que os processos de restauração, eles envolvem biodiversidade, que é muito importante, o retorno de biodiversidade num contexto de áreas que foram degradadas, mas a gente pensa na biodiversidade mais associado com as pessoas do território. Então, são pessoas que são ativas nesse processo, por isso que ao longo do projeto a gente vai envolvendo as pessoas no sentido de sensibilizar, conscientizar mais ainda, ser parceiros da restauração. Então, hoje, gostaria de colocar aqui, né, que nós temos áreas pilotos de restauração ecológicas no Cariri paraibano, que está sendo considerado como referência nacional, tá? Então, são elementos inovadores de leituras de paisagens, de reversão de degradação ambiental, e que nós já estamos sendo referenciados como modelos. Isso é importante. E essa matéria que vocês pontuaram, né, que a gente traz a figura feminina, né, é exatamente nessa percepção, né, de Gaia, Mãe Terra, a figura feminina protetora, provedora de recursos, mas, é claro, não deixando os homens tristes nesse modelo de fala, porque os homens também são importantes, né, mas a gente traz a figura feminina exatamente porque ela tem esse olhar de proteção, de proteção de recursos, e nós estamos sensibilizando, capacitando as chamadas mulheres regeneradoras. Veja o quanto isso é importante e impactante. Então, esse projeto Rede SAB, ele traz vários diferenciais. O primeiro deles é porque a nossa propositura, a nossa ação é na restauração. Então, quando a gente fala de restauração, eu falo de processos de funcionalidade de ecossistemas, e aí dentro dessa discussão a biodiversidade. E por que isso? Porque a nossa biodiversidade, infelizmente, ao longo de um processo histórico de uso e ocupação, nas faixas do semiárido brasileiro e bioma caatinga, nós não compreendemos a importância desses marcadores naturais. E, por assim ser, não perceber a importância, os valores, inclusive na cadeia econômica, a gente acabou degradando e retirando muito desses marcadores. Se eu olho, por exemplo, para dados, que eu vou passar para vocês aqui, são dados, são números, né, de relações nos processos de cobertura e uso da terra, a gente tem hoje o MapBioma indicando que a Caatinga ela só resta 59,2% de estruturas originais dos seus marcadores vegetacionais. E aí, como pesquisadora de área, a gente vai dizendo, esse número ainda é muito mais baixo, tá? E aí as pessoas vão dizer, não, mas Caatinga ainda, comparado com Mata Atlântica, com Cerrado, ainda está em uma situação boa. E geralmente eu faço a seguinte reflexão. Será possível que sempre a gente tem que chegar num ponto crítico para depois tentar fazer processo de reversão? Então, são
elementos como esse que a gente vai colocando nos processos de diálogo e dizendo, estamos fazendo sim padrões de uso e cobertura equivocados nas faixas de terras secas, são inadequadas, porque a gente não consegue perceber e definir melhores ações nos sistemas biofísicos, as nossas vocações de faixas de terras secas, e por isso a gente vai fazendo processos de uso e cobertura da terra de forma inadequada, a gente vai ampliando zonas de desmatamento, a gente vai ampliando agora uma discussão muito forte, que é o fogo. Tá? O fogo, vejam vocês só, a gente tem o chamamento dessa preocupação para a Amazônia, Cerrado, Pantanal, mas Caatinga também a gente está ampliando as zonas de fogo. E isso é muito preocupante. Zonas de mineração em sítios ecológicos de alta relevância biológica, então estamos perdendo esses marcadores. E fazer restauração, a proposta é exatamente essa, devolver essa biodiversidade, mas pensando numa coisa importantíssima, que são também cadeias produtivas. Ô, professora, alguns ouvintes podem estar com dúvida, eu queria que você explicasse de uma forma bem simples mesmo para eles o que seria a restauração e sua importância. Teria como você falar para eles? Alguns estão com dúvida aqui. Perfeito. A restauração, muitas vezes a gente entende a restauração como um ato de recuperar áreas que perderam, né, componentes como, vou dizer no clássico, né, vegetação, tá? Que não é só vegetação. Desmatamento, uma área que foi desmatada, e aí você entra, né, com os processos para reverter essas perdas de plantas, né? Vamos colocar assim numa ação mais direta, de plantas. Então, o processo de fazer a reversão, a restauração, é devolver essas plantas na natureza, mas pensar em elementos ampliados de processos e funcionalidades, como eu coloquei. A exemplo, né, de ativar cadeias produtivas ao nível do solo, porque quando eu tiro planta, eu não só tiro planta, eu tiro micro-organismos importantes que devolvem fertilidade do solo, eu devolvo, né, cadeias biológicas acima do solo. Então, quando a gente pensa na restauração, eu estou pensando em devolver fertilidade abaixo do nível do solo, eu penso em devolver biodiversidade acima do nível do solo, as plantas, os animais, o retorno dos equilíbrios desses sistemas, dessas terras, para a gente ter uma relação mais positiva do homem com a natureza. Inclusive, como eu havia dizendo, né, devolver camadas biológicas que possam ser importantes nas cadeias produtivas. Vou dar um exemplo muito claro. O nosso umbuzeiro, né, a nossa baraúna, por exemplo, que tem bioprodutos, né, que ativam muito cadeias econômicas que, infelizmente, nas faixas de terra, muitas vezes a gente não consegue observar. Exemplo muito claro da gente é o nosso umbu, Spondias tuberosa, né? Uma planta extremamente adaptada, mas pelo desmatamento a gente tem redução agressiva do umbuzeiro na natureza, no Cariri paraibano, e a gente tem uma preocupação muito grande, porque vejam vocês, se a gente não tivesse essa linha de desmatamento muito ampliada, a gente teria uma cadeia produtiva muito interessante, a exemplo do que a Bahia faz. Né? E o Cariri paraibano, a gente tem, por unidade de hectare, muitas vezes um número significativo, né, de pés de umbu, são os indivíduos de umbu, e a gente não tem essa ativação de cadeias produtivas. Então, a restauração, ela passa por isso, a gente devolver cadeias biológicas importantes e ativadoras da socio-bioeconomia. Tá? E, professora, a gente estava falando sobre as potencialidades da região, principalmente aqui do Cariri, né, do Cariri paraibano, onde a gente mora, onde a gente está inserido em todo esse contexto. E a senhora citava a potencialidade do umbuzeiro, principalmente aqui no município de Sumé e também em todos os municípios aqui da região. Só que a gente fala do desperdício, né? Muitas pessoas comentam também que produzem, né, o desperdício do fruto do umbu para a produtividade. Por que isso acontece, hein, professora? Muitas vezes, vejam vocês, eu sempre faço uma reflexão. Muitas vezes a gente ativa os vetores de degradação porque a gente não conhece os potenciais da região, tá? Então, a nossa região ela tem uma cadeia biológica que ativa bioprodutos muito interessantes e com alto potencial para o desenvolvimento regional. Isso é muito importante. E aí a gente observa que muitas vezes a ausência de elementos que possam, né, estimular e fortalecer essas cadeias produtivas acabam fazendo com que a gente não tenha, né, a ampliação disso e o reconhecimento desses ativadores biológicos. Então, o umbu, a exemplo do que nós estávamos falando, ele tem uma cadeia produtiva fantástica.
inclusive das próprias túberas, né, que a gente tem hoje. Nós estamos fazendo alguns testes a nível de viveiro, e a gente observa que no Centro-Sul, por exemplo, se tem saladas à base de umbu que são caríssimos, e aqui a gente não tem, né, essas referências e esses ativadores muito bem reconhecidos. O que falta é realmente o suporte de a gente ter inventários mais ampliados para a gente ver os vetores de densidade populacional, ver as comunidades que poderiam estar trabalhando com isso e ter políticas públicas. Tá? O governo apoiando essas pessoas, grupos, né, de pessoas que possam ter essa excelência no sentido de ter a captura desses frutos, ter o processamento e ter o retorno em termos de produtos. Né? Vejam que nós temos a Bahia, que é um grande sinalizador, né, de cadeia produtiva do umbu, e a gente poderia estar nesse caminhamento. Então, eu sempre digo que cadeias produtivas sustentáveis, a gente tem que ver ela em diferentes níveis, mas tem que ter esse suporte governamental no sentido de apoiar as pessoas do território. Nós temos pessoas brilhantes, né, do ponto de vista do saber tradicional. A universidade, o conhecimento da universidade, eu sempre digo, os doutores da universidade, eles são importantes, mas os doutores da natureza são fantásticos. Nós temos mentes brilhantes aqui no Cariri que poderiam, com o suporte governamental, desenvolver essa região. Então, a gente tem a questão da nossa biologia, que a gente tem esses potenciais, a gente tem pessoas brilhantes, mas muitas vezes falta esse suporte governamental no sentido de alinhar um mapeamento das vocações, ter as comunidades tradicionais sendo envolvidas para impulsionar essas cadeias, né, bioprodutivas. Ô, professora, também é muito comum, né, a gente receber assim comentários, a gente escuta muitos comentários na rua e as pessoas falam: eu vou estudar na UFCG aqui, mas eu não vou atuar na região. Você acha que falta mais algum apoio aqui na região para que os cursos da região, as pessoas que se formem aqui, possam se desenvolver e atuar aqui na nossa região, para que nossa região se torne uma referência ainda maior? Sem dúvida nenhuma. Veja você, se a gente fortalecesse, a exemplo do que nós estávamos a falar sobre o umbu, se a gente tivesse realmente ampliação, né, de cadeias produtivas à base desse bioproduto, nós teríamos, por exemplo, né, o curso de agroecologia sendo incorporado pessoas nesse processo com perfil técnico, de trabalhar cadeias de produção com sustentabilidade. Então, veja que aí a gente teria uma associação perfeita. Nós temos cursos aqui, cursos de excelência, nós temos laboratórios muito importantes, grupos de pesquisa, extensão, ensino de excelência, mas a gente tem que pensar no perfil da saída desses alunos, se eles serão absorvidos dentro de um marcador regional. Então, se a gente pensa nas cadeias produtivas, né, com ativadores de produtos da região, apoiados pelo governo, com essas comunidades tradicionais e tendo esse suporte da saída dos nossos alunos na absorção do mercado, isso seria maravilhoso, um fechamento bem importante. O seu projeto tem uma abordagem que envolve as comunidades locais, especialmente as mulheres, como você citou, e como se dá essa integração? Quais são as práticas, né, e ações que estão sendo adotadas no processo de recuperação dos ecossistemas degradados? Pois bem, o nosso Rede Sabre, o nosso projeto de restauração, ele tem esse olhar, um olhar que envolve as pessoas através de uma ferramenta chamada incorporação do etnoconhecimento, que é o conhecimento dessas comunidades tradicionais para fortalecer os processos para reverter a degradação ambiental, porque é uma coisa muito séria que nós estamos observando, nós estamos perdendo qualidade ambiental. E no semiárido brasileiro, o bioma caatinga, para reverter isso é muito complicado. Então, nós estamos fazendo leituras dos sistemas biofísicos de forma associada com as pessoas. Nós estamos valorizando o conhecimento dessas pessoas, tá? Como universidade, a gente faz esse processo de leitura do etnoconhecimento. Estamos chamando essas comunidades desde a leitura de um diagnóstico de área degradada, incorporando as pessoas para nos ajudar nesse diagnóstico, para, a partir desse conhecimento, implantar esses processos para reverter a degradação. Então, as pessoas do território, eu não estou chamando pessoas de outros locais. Então, veja, nós temos territórios como Livramento, que a gente está com a unidade piloto de referência tecnológica em restauração. Nós começamos o diagnóstico com as pessoas, estamos implementando as ações de recuperação com as pessoas e fazendo monitoramento com as pessoas. Então,
incorporar as pessoas de território em todas essas fases, ela é importante porque elas vão percebendo a importância de não ampliar vetores de degradação e como fazer a reversão disso na hora que encontrar áreas degradadas. Então, são elementos de inovação tecnológica, levando as pessoas conosco nesses processos, desde o diagnóstico, implantação, monitoramento, para que as pessoas estejam capacitadas e sejam replicadoras do conhecimento que está sendo levado. Isso é muito importante. E aí, associado com isso, como eu havia colocado, né, os nossos processos, quando a gente coloca as pessoas do território para estar nessa construção conosco, a gente está levando recurso para essas pessoas. Isso é muito importante. Porque muitas vezes, né, a gente sabe das dificuldades que a gente tem nas questões econômicas do nosso território, e a gente está pegando esses recursos e levando essas pessoas conosco, fazendo com que elas ganhem os próprios recursos que poderiam ser dados a outras pessoas. Não, a gente está levando as próprias pessoas. Unidade Piloto de Livramento, a gente está envolvendo vários atores sociais, desde o processo do plantio, monitoramento, diagnóstico, então a gente está envolvendo as pessoas do território. E nessa escala humana, é claro, a gente tem um olhar para a questão feminina, exatamente porque esse saber do cuidado, né, da provisão de recursos, então a gente está incorporando muitas mulheres também dentro desse olhar e utilizando elas como mulheres regeneradoras exatamente para replicar o nível do conhecimento. Então, é uma ação muito importante nossa, da Universidade Federal de Campina Grande, do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido e do Laboratório de Ecologia e Botânica nessa relação da relação do homem com a natureza, da mulher com a natureza. Professora, você citou o município de Livramento, mas seu projeto abrange quais municípios mesmo? Perfeitamente. Eu falei como referência dessa unidade piloto que nós estamos trabalhando recentemente, mas o nosso olhar é na bacia do Rio Paraíba, tá? E olhando principalmente o alto curso, dentro do alto curso, a subbacia do Taperoá, porque nós estamos observando de forma bem triste os marcadores de degradação nos ecossistemas ciliares. O que são esses ecossistemas ciliares? São as matas ciliares. É essa mata que fica associada aos cursos d'água. Tá? Então, exemplo, nós temos uma preocupação muito grande no semiárido brasileiro, que é a água, o recurso água. E aí, o que acontece? Quando a gente faz desmatamento dessas matas ciliares, a gente está perdendo um recurso, um serviço ecossistêmico muito importante, que é da regulação da manutenção hídrica. Aí o pessoal diz, não, mas muitas vezes eu tenho matas muito bonitas preservadas ao longo dos cursos d'água e não tem água. A gente não vê a água, né? Mas é porque nossos rios são perenes. A gente é dependente de um fluxo, né? Aquela questão do escoamento superficial, basicamente ela acontece pós-período chuvoso ou durante o período chuvoso, mas eu queria deixar muito claro para todos vocês, nós temos água subterrânea, tá? Então, muitas vezes a gente não enxerga o escoamento superficial, mas a água subterrânea está lá. E quando eu tiro as matas ciliares, eu perco essa proteção, esse vetor de regulação hídrica, então a gente tem um problema sério sendo colocados. Então, o nosso projeto, ele trabalha no contexto da bacia do Rio Paraíba, pegando esse alto curso e olhando de forma mais especial a subbacia do Taperoá. E aí a gente vai olhando um pouquinho dessas matas ciliares nesse contexto aí da recuperação. E queria dizer para vocês que o nosso projeto, ele tem esse marcador da diversidade. Então, nós estamos devolvendo Baraúna, nós estamos devolvendo Jatobá, né, que quase ninguém mais vê. Nós afinamos a tecnologia de produção da ingazeira, que hoje quase você não vê mais nas matas ciliares. Foi tudo desmatado, foi tudo retirado. Então, nós estamos devolvendo cauaçu às matas ciliares. E isso com rastreabilidade geográfica e biológica para a gente ter segurança dessa biodiversidade. Então, a gente faz com esse marcador também científico. E, professora Alexandra, eu gostaria de perguntar para você que, além do impacto ambiental, a recuperação dos ecossistemas também tem um grande impacto social, né? Quais as mudanças que a senhora já percebeu nas comunidades envolvidas no projeto e como esse trabalho contribui, né, para a qualidade de vida das pessoas que vivem no semiárido? Então, perfeito. Nós estamos, infelizmente, né, observando esses marcadores de ampliação da degradação ambiental e, associado com isso, nós temos tido perdas significativas de serviços ecossistêmicos. Então, a gente está mexendo, inclusive, né, como a gente tem se preocupado muito nesse cenário de mudanças, alterações, desordens climáticas,
nós estamos observando claramente que nessa ampliação da degradação, nos vetores de ilhas de calor que estão sendo ampliadas no semiárido, no contexto semiárido brasileiro, a gente está mexendo com as questões climáticas. E toda vez quando a gente mexe com as relações de sistemas físicos, climáticos, comportamento e resposta biológica também é alterada, tá? Então, hoje nós estamos olhando, por exemplo, no Cariri paraibano, infelizmente, marcadores de padrões de fenologia de plantas de caatinga que está sendo alterado, mediante essas alterações que nós estamos detectando como uma relação direta da degradação. Então, quando a gente faz, muitas vezes, ampliações de zonas de desmatamento, a gente está ampliando ilhas de calor. E aí, o comportamento e a resposta das nossas espécies, né, também estão sendo colocadas dentro dessa discussão. Veja que quando eu olho o semiárido brasileiro, né, quando a gente discute degradação, nós observamos um marcador de resultado que tem nos preocupado, que nós não estamos mais nem falando de semiárido, a gente está falando agora de árido, tá? Então, a gente já tem núcleo na Bahia, a gente tem núcleo no Pernambuco, que isso já tem sido alertado, né? Já há muito tempo, pelo Atlas da Desertificação, isso já vinha sendo colocado. Em 2023, nós começamos a ter essas sinalizações sendo colocadas pelo CEMADEM, mas isso já vinha sendo discutido, já sendo apontado pelo próprio Atlas da Desertificação. E, infelizmente, a gente não está tomando, né, as devidas providências. Por isso que colocar as pessoas, né, conscientes, sensibilizando e fazendo todos esses processos de sensibilização através da própria ferramenta da educação ambiental, ela é extremamente relevante. Então, nós estamos perdendo condicionantes importantes. Então, quando eu mexo com temperatura, né, a gente diz, é só temperatura, só é 1 grau, 2 graus que a gente vai estar aumentando nos sistemas naturais. Não é só isso. Quando a gente mexe com temperatura, a gente mexe com um parâmetro essencial e determinador de presença ou ausência de vida. Então, é importante a gente estar olhando para isso. Novamente, toco nessa questão. Quando a gente amplia ilhas de calor, eu estou perdendo água, minha gente. Tá? Áreas, por exemplo, que antes a gente observava ciclos sazonais, mas que tinham, né, nessa função de adaptação, resposta biológica, hoje eu encontro áreas que têm 10 anos, 20 anos que não surge nem herbácea. Por quê? Né? A gente mexeu com condicionante, inclusive, de nível de água na condição edáfica. Então, isso é muito importante que a gente esteja alerta e envolver as pessoas nessa discussão. Por isso que esse marcador, né, que nós estamos colocando hoje, que nós fomos evidenciados na matéria do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, é porque a gente está considerando as pessoas nesse processo de sensibilização e conscientização. Então, isso é muito importante que a gente esteja antenados nessa discussão. Ô, professora, e falando sobre esse reconhecimento nacional, né? A senhora foi mencionada na matéria do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. E como você recebeu esse reconhecimento, né? E o que ele representa para você e também para o seu trabalho e para as ações do FCG, o CDSA, que está localizado aqui no município de Sumé? Eu fiquei muito feliz. Você não queira saber o tamanho da nossa felicidade, porque nós estamos trabalhando de manhã, tarde e de noite, de domingo a domingo. Ontem mesmo eu fiquei até 10 horas da noite no viveiro, os alunos foram tudo embora, eu fiquei sozinha, eu disse, não, mas eu vou plantar. E eu olhando para as mudas e eu dizendo assim, eu vou sair desse sistema, porque eu não considero que eu vou morrer, né? Eu vou ser desintegrada, eu vou ter outras formas, mas eu vou sair na forma de Alexandra, mas sabendo que eu cumpri o meu papel. Ao dispersar, né, elementos importantes na natureza, devolver elas para casa. Então, eu recebi esse título com uma felicidade enorme, porque um reconhecimento desse trabalho, como eu havia feito referência no início, né, não é de 1 ano, 2 anos, é ao longo de muitos anos que a gente está desenvolvendo. E a gente desenvolve porque eu acredito, quem me conhece de perto sabe disso. Não é uma questão que eu faço porque eu vou elevar o meu currículo Lattes, não é porque eu vou ganhar mais dinheiro com isso, não é de forma nenhuma, até mesmo porque eu pago para trabalhar. Mas é porque eu acredito nos potenciais de faixas de terras secas.
Então, quando vem esse reconhecimento nacional, né, através do Ministério da Integração, isso me provocou uma alegria enorme, né, e saber que o trabalho está sendo evidenciado. A minha alegria não é nem uma questão pessoal, é porque eu vou observando esses marcadores de reconhecimento e vou saber que outras pessoas vão olhar e querer se espelhar e ampliar nossas zonas de ações positivas na relação do homem com a natureza. Então, essa minha felicidade ela é bem ampliada. E considerando com a questão institucional, a Universidade Federal de Campina Grande, e principalmente enquanto Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, dizer para as pessoas, nós somos importantes, nós estamos aqui, estamos dando um retorno positivo para a sociedade, para a natureza, falando sobre desenvolvimento, sobre sustentabilidade nas faixas de terras secas. 11h49 e a gente agradece sua participação, viu, professora Alexandra? Sempre que você quiser vir falar sobre o seu trabalho, sobre o trabalho desenvolvido na universidade, pode ficar à vontade, entrar em contato com a gente, que vai ser sempre bem recebida. Parabenizar você, né, todos os envolvidos nesse projeto, e muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço a todos vocês de coração o carinho de ter aberto esse espaço para a gente estar ampliando a difusão das nossas ações e dizer para vocês que somos parceiros e estamos juntos nessa luta para desenvolver essa região.